gente, boa noite. Boa noite a cada um dos membros da nossa comunidade, dos frequentadores da nossa comunidade e também a você que pode estar nos visitando pela primeira vez e nos conhecendo nessa dinâmica online. Eu quero aqui já explicar, algumas pessoas têm perguntado sobre o retorno dos encontros presenciais. Na verdade, a gente vive na tensão entre dois momentos, né? Assim, ainda com relação à pandemia, mas de forma específica no nosso caso hoje, com uma questão que envolve as obras do nosso novo espaço. Então, a gente vai medindo isso semana após semana, porque isso envolve algumas questões de estrutura física para acolher as pessoas no nosso encontro presencial. Mas tenha certeza que nós estamos nos movimentando com relação a isso, e a gente quer que o quanto antes você possa estar aqui também, se assim for da sua vontade, porque a nossa intenção é continuar fazendo os nossos encontros online, a nossa experiência de culto online também acontecendo simultaneamente, ou seja, de forma ao vivo. Estou com muita saudade de todos vocês e eu queria orar nesse momento pela sua vida, para que a gente então comece a refletir um pouquinho na palavra do Senhor nessa noite. Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor já ministrou ao nosso coração, já falou com a gente através das canções, através da vida do Arthur. Como é bom, Senhor, sabermos que o Senhor nos ama e no seu amor nós temos tudo que necessitamos. No seu amor somos acolhidos, no seu amor somos moldados, transformados. E Espírito Santo de Deus, nessa noite, nesse exato momento, enquanto vamos expor a Tua Palavra, abrir com muita reverência a Tua Palavra, nós queremos clamar para que a Tua presença em nós, no nosso coração, na nossa mente, possa gerar somente aquilo que o Senhor pode fazer, que é encontrar os lugares mais secretos da nossa alma e causar transformação. Eu oro assim por cada irmão, cada irmã, cada amigo, amiga, que está nesse momento com a gente, nessa experiência online, porém real, que o Senhor fale aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma nova sabedoria para um novo ano que se inicia. Uma nova sabedoria para um novo ano que se inicia. Eu quero te levar ao dia 31 de dezembro de 2020. A gente está falando de poucos dias atrás. E eu queria fomentar aqui uma reflexão sua. No dia 31 de dezembro de 2020, às 23h55, 11h55 da noite, 5 minutos antes da chegada de um novo ano, o que você lembrou de pedir, ou o que você desejou para um novo ano? Veja só que interessante, muito provavelmente você saiba disso, mas existe uma tradição relacionada às cores que as pessoas usam na noite de Réveillon, na passagem de um ano para o outro, e nessas cores existe um comunicado acerca do que cada pessoa está almejando para esse novo ano que chega. Então, isso é assim com relação, por exemplo, ao branco. E o branco ele é até mesmo mais tradicional, né, acerca da passagem de ano, mas eu não sei se você sabia disso, o branco comunica, ou quando você se veste de branco, na tradição que enfim, a sociedade tem, significa que você está almejando para esse novo ano que está chegando, um ano cheio de paz, um ano cheio de harmonia. Mas existem também outras cores, por exemplo, o prateado. O prateado comunica brilho, então se alguém veste prata no dia do Réveillon, isso tradicionalmente comunica que aquela pessoa está buscando um ano cheio de brilho. O dourado tem a ver com riqueza, prosperidade, o laranja tem a ver com força, o amarelo com alegria, o verde
com esperança, e esperança principalmente relacionada à saúde. O azul claro, olha só, vai me acompanhando, tem a ver com serenidade. O azul mais escuro tem a ver com harmonia. Eu nem sabia disso, mas o lilás tem a ver com um ano cheio de inspiração. O roxo tem a ver com um ano cheio de mudanças. O rosa, um ano cheio de amor. E o vermelho, um ano cheio de paixão ardente ou de sexo. É isso que envolve as cores com relação à passagem de ano e que as pessoas vestem para então, ou com isso, comunicar o que elas estão almejando. E tem gente que leva isso muito a sério. Tem gente que se vê alguém passando o ano vestido de preto, uau, isso é terrível. Mas eu queria te fazer uma pergunta, porque chamou a minha atenção que nenhuma das cores, ou não existe uma cor que comunica que alguma pessoa está querendo para este novo ano sabedoria. Um ano cheio de sabedoria. Isso comunica muita coisa para a gente. Comunica o lugar onde a sabedoria está na nossa sociedade. E eu queria fazer exatamente essa pergunta para você. Qual é o lugar da sabedoria na sua vida? Ou o quanto você anseia por sabedoria? O quanto no seu novo ano que se inicia, você entrou neste novo ano pedindo, clamando por sabedoria? E sabe, essa é uma questão urgente. E sabe por que essa é uma questão urgente? Porque nenhuma daquelas outras realidades que muitas vezes as pessoas estão almejando para o novo ano fazem qualquer sentido sem sabedoria. Na verdade, ter todas aquelas outras coisas que as pessoas almejam, até mesmo com relação à paz, à harmonia, e aí vem riqueza, vem força, vem alegria, vem saúde, vem amor, vem sexo, todas essas coisas sem sabedoria, elas se transformam numa bomba, algo que pode ser, na verdade, caótico. Então eu vou repetir essa pergunta para você: qual é o lugar ou o quanto você anseia por sabedoria? E é exatamente por isso que nós estamos entrando nessa nova série. É por isso que, na verdade, nós estamos iniciando o nosso ano, iniciando um novo ciclo da sua vida. E o nosso desafio ao longo deste mês de janeiro é refletirmos juntos sobre a sabedoria, a saber, a divina sabedoria. E sabe por quê? Sabe por quê? Eu entendo que nós estamos num momento não apenas propício, mas urgente para refletirmos acerca da sabedoria, iniciando o nosso ano, começando o nosso ano, porque se existe algo que tem nos faltado e ficou absolutamente evidente no ano de 2020, foi a sabedoria. É verdade. A sabedoria nos faltou. A sabedoria tem faltado para você, para mim, e isso ficou evidente no ano de 2020. Por exemplo, sabedoria para administrar os desencontros relacionais. Muitas pessoas, muitas famílias, muitos casais ficaram dentro de casa, ficaram ali nessa realidade de distanciamento, de quarentena, e quando essas pessoas se encontraram dentro de casa, elas descobriram um verdadeiro caos relacional com a própria família. Então, sim, nos faltou sabedoria para administrar os encontros relacionais, ou os desencontros relacionais. Nos faltou sabedoria para administrar a nossa ansiedade. Todos nós, em algum momento no ano de 2020, fomos tomados por ansiedade. Seja por medo, uma ansiedade referente ao próprio coronavírus, uma ansiedade referente à economia, uma ansiedade referente a não vislumbrar nada pela frente. Tamanha era a complexidade e ainda é do momento. Então muitas pessoas foram tomadas por uma ansiedade altamente destrutiva. Nos faltou e nos falta sabedoria para administrar a dor. A dor. 2020 nos colocou de uma maneira muito evidente diante da morte, diante do sofrimento, seja nosso, de pessoas próximas a nós, e nos faltou sabedoria para administrarmos a dor.
Nos faltou sabedoria para administrarmos as mudanças, inclusive no que diz respeito às nossas vidas religiosas. Tem gente que foi tomado por uma ansiedade, por um caos, porque não soube administrar essa realidade de não mais poder ir a um lugar sagrado, a um culto sagrado, ouvir uma pessoa presencialmente. Talvez você agora mesmo aí na sua casa, você a tenha sentado mais uma vez para assistir, tomado de ansiedade porque você não aguenta mais administrar essa mudança toda que está acontecendo. Isso é falta de sabedoria. Isso é falta de sabedoria. Enfim, eu poderia ficar listando aqui o quanto nos faltou sabedoria com relação ao nosso ano de 2020. E nós não poderíamos pensar em sabedoria ou em divina sabedoria sem olharmos para o livro de Provérbios. Porque o livro de Provérbios é o livro da sabedoria bíblica. Toda a Bíblia, ela comunica sabedoria, mas o livro de Provérbios, de uma forma muito específica, vai se concentrar nessa dimensão diária, de rotina, de cotidiano da vida humana, onde, fazendo contraste o tempo todo ao longo do livro de Provérbios, o autor de Provérbios vai mostrar o contraste entre alguém que diariamente vive cheio da divina sabedoria e alguém que diariamente vive em sua tolice, ou em sua loucura, ou em sua insensatez. É isto que o livro vai mostrar o tempo todo. Se você está lendo Provérbios, eu espero que você esteja lendo Provérbios. Esse é o desafio da nossa comunidade, esse é o desafio que eu fiz para toda a nossa igreja, ler Provérbios inteiro ao longo de janeiro. Você vai perceber isso, esse contraste que é feito o tempo todo. E um contraste feito em dimensões muito palpáveis da vida humana, do cotidiano humano. Por isso, não faria sentido a gente fazer uma série sobre sabedoria sem focarmos na sabedoria que nos é apresentada no livro de Provérbios. E eu quero ler com vocês, nessa noite, o início do livro. Na verdade, uma dimensão até introdutória do livro. Eu quero ler com vocês Provérbios no capítulo 1. Eu vou ler do versículo 2 ao versículo 7, porque o versículo 1 de Provérbios, ele na verdade é uma apresentação acerca da autoria do livro, que tem a ver com Salomão, filho de Davi. E logo após apresentar o autor do livro de Provérbios, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, o texto vai nos mostrar quais são os objetivos que Deus tem em nos dar o livro de Provérbios. E é dessa forma que eu quero iniciar a nossa série, fazendo ou apresentando a introdução do próprio livro. Portanto, acompanhe comigo a leitura, porque eu quero hoje ler com vocês Provérbios 1, do 2 ao 7, numa versão bíblica chamada A Mensagem. A Mensagem, ela foi, na verdade, um texto que um teólogo extremamente respeitado, já falecido, chamado Eugene Peterson, pegou os originais e ele reescreveu numa linguagem altamente contemporânea. E quando ao estudar o texto de Provérbios, capítulo 1, de 2 ao 7 para hoje, li várias versões, eu encontrei na Mensagem uma comunicação extremamente clara acerca do livro de Provérbios, e eu creio que é dessa forma que nós podemos conversar nessa noite, nessa primeira reflexão. Então veja só, Provérbios capítulo 1, versículo de 2 ao versículo 7. E o texto vai dizer assim, lembra? Logo após uma apresentação de autoria, que é o versículo 1, o versículo 2 vai começar dessa forma. As palavras de Provérbios, elas são escritas para nos ensinar a viver de modo bom e justo, para entendermos o verdadeiro sentido da vida. É um manual para a vida, para aprendermos o que é certo,
o que é justo e o que é honesto. Provérbios foi escrito para ensinar aos inexperientes como a vida é e dar aos jovens uma compreensão da realidade. E o autor continua escrevendo: há aqui também lições para quem é vivido. Então não é só para os jovens, também para quem é vivido. E ensino para os inexperientes. Mais sabedoria para examinar e compreender a própria vida, os provérbios e as palavras sábias. Então aqui nós temos uma introdução do porquê nós temos o livro de Provérbios nas Escrituras. E grave isso. Nós estamos diante de um grande privilégio. Porque, eu não sei você, mas eu tenho convicção de que me faltou sabedoria e tem me faltado sabedoria. E nada melhor do que iniciar um novo ano lendo isso aqui. Lendo que nós temos a palavra de Deus escrita para nos ensinar a viver. E nos ensinar a viver de modo bom, de modo justo. Nos ensinar o que é certo, justo, honesto, enfim. E aí eu quero chamar a sua atenção para o versículo 7. No versículo 7, o autor de Provérbios vai escrever assim: tudo começa com o Eterno. Ele é a chave de tudo. Todo conhecimento e entendimento vem dele. Preste atenção nisso. Só os ignorantes esnobam tal sabedoria. Esse é o versículo 7, que numa outra versão, uma versão mais conservadora, mais tradicional, nos é apresentado assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, ou o princípio da sabedoria. Mas os loucos, em outras versões, os tolos, desprezam a sabedoria e o ensino. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Eu que tenho consciência de que me faltou sabedoria. Eu espero que você também tenha consciência de que te faltou sabedoria em 2020. Preste atenção. Todos nós precisamos compreender nessa noite, iniciando a nossa série, que viver uma vida cheia de sabedoria significa viver a vida do jeito de Deus. Eu vou repetir isso aqui, porque isso é a única coisa que eu quero que você grave nessa noite, nessa primeira reflexão dessa série. Viver uma vida cheia de sabedoria significa viver a vida do jeito de Deus. E é isso que as Escrituras estão nos mostrando. É isso que a Bíblia está nos mostrando. Tudo começa com o Eterno. Ele é a chave de tudo. Todo conhecimento e entendimento vem dele. O que a Bíblia está dizendo é que a sabedoria tem o seu princípio, a sua essência, o seu início em Deus. E ele é a chave de toda a sabedoria. A Bíblia está nos mostrando que fora de Deus não existe sabedoria. Fora da vida de Deus não existe sabedoria. Gente querida, sabedoria, diferente do que muitas vezes nós entendemos, não é uma ideia. Sabedoria também não é algo a ser conquistado, não é uma conquista. Sabedoria está muito longe de ser um conceito. Sabedoria é uma essência presente naquele que é eterno. Sabedoria é uma essência presente em Deus. Portanto, só existe uma maneira de nós vivermos uma vida cheia de sabedoria. Que maneira é essa? Por meio da compreensão e da fé de que viver uma vida cheia de sabedoria significa viver a vida do jeito de Deus. Você quer viver um 2021 cheio de sabedoria? Então decida agora mesmo que em 2021 você vai viver a vida do jeito de Deus. E não do seu jeito. Sabedoria não se compra. Sabedoria não é conquistada com erudição, com títulos, com diplomas, com pós-graduação. Sabedoria não tem a ver com sagacidade. Sabedoria não é falar bonito. E às vezes nós confundimos isso. Eu estava lendo e essa semana eu li muito
algumas coisas do Eugene Peterson que eu já citei para vocês. E veja só o que ele vai falar sobre isso, sobre sabedoria. Ele diz assim: sabedoria, olha que isso é maravilhoso. Sabedoria é a arte de viver a vida com desenvoltura em quaisquer condições. Isso é sabedoria. É a arte de viver a vida com desenvoltura, ou seja, com a assertividade, com beleza, com leveza, sendo correto, em quaisquer situações, em quaisquer condições. Seja isolado, seja não isolado, seja em época de coronavírus, seja fora de época de coronavírus, seja com vacina, seja sem vacina, em quaisquer situações. Isso é sabedoria. E ele continua dizendo, na prática, a sabedoria, ou ela não está diretamente ligada à informação ou a conhecimento. Ser formado numa boa universidade está longe de garantir sabedoria. Portanto, no livro de Provérbios, a sabedoria nos é apresentada de uma forma muito diferente do que nós muitas vezes entendemos. Nos é apresentada como a arte de viver do jeito de Deus. Se você ler Provérbios, você vai ver o tempo todo esse contraste entre viver a vida do jeito de Deus e viver a vida do seu jeito, do meu jeito. De um lado nós temos sabedoria, do outro lado nós temos o que a Bíblia chama de tolice. E o Eugene Peterson vai continuar falando sobre a sabedoria dessa forma. Ele diz, a sabedoria tem relação direta com tornar-se preparado para as mais diversas áreas da vida. E ele vai colocar aqui, ou pontuar, para honrar os pais, para se relacionar em unidade com o seu cônjuge, para criar os filhos, para lidar com o dinheiro, para conduzir a sexualidade, para trabalhar, para usar bem as palavras, para tratar o próximo com amor, para comer e beber saudavelmente, para cultivar e administrar bem as suas emoções. Uau! Sabedoria engloba viver bem em qualquer situação. Eu não sei você, mas eu olho para isso aqui e eu falo, meu Deus, como em várias áreas disso aqui está me faltando sabedoria. Como em vários momentos do meu ano de 2020 eu não soube lidar com a minha relação com os meus pais, com a minha relação com o meu cônjuge, com a minha esposa, com a minha relação com a minha filha, com a minha relação com o dinheiro, com a minha relação com a sexualidade. Como em vários momentos do meu ano me faltou desenvoltura para essas áreas. E o que a Bíblia está dizendo é que tudo isso está em Deus. Portanto, só existe uma maneira de você viver de forma sábia, é vivendo a vida do jeito de Deus. Vivendo a vida do jeito de Deus. Eu quero que você imagine isso. Eu quero que você olhe agora para o seu ano de 2021. Deixe de olhar um pouquinho para o seu ano de 2020, onde eu olho e eu percebo que me faltou desenvoltura para lidar com várias áreas da minha vida. E não apenas o meu ano de 2020. E aí, você que está me ouvindo agora, talvez seja em 2019, 18, há 10 anos atrás, na sua infância, algo tenha acontecido com você e que até hoje você está vivendo a partir disso. Eu quero dizer algo para você. A Bíblia está aberta e eu quero afirmar que existe vida de Deus para você daqui para frente. Viver a vida do jeito de Deus daqui para frente. Imagine isso. Imagine no seu ano de 2021. Você, casal, que acabou 2020 em guerra, falando em separação, falando que não ama mais um outro, falando que o ano desgastou a relação. Ei, você, existe vida de Deus para tornar tudo isso diferente nesse novo ano. Para você que está tomado de ansiedade, porque os negócios, a economia, a sua área de trabalho foi afetada, e de repente você entra em 2021 afetado, completamente desgastado emocionalmente, eu quero afirmar para você, existe o jeito de viver de Deus para essa área da sua vida.
Para você que entra em 2021 cheio de crise vocacional, não sabendo quem você é, o que você tem que fazer, cheio de dúvidas, cheio de medo, com o seu emocional desgastado. Ei, 2021 pode ser o ano da sua vida onde você vai começar a viver a vida do jeito de Deus. Creia nisso. Deus tem isso para mim e para você. Para você que vive arrebentando os seus relacionamentos até aqui. Para você que não consegue se relacionar com ninguém. Para você que ao se relacionar com alguém, seja numa dimensão amorosa ou de amizade, sempre tem um tempo determinado. Sempre há um desgaste. É isso que te acompanha até aqui. Ei, olhe para 2021 como sendo o ano que inicia para você viver a vida do jeito de Deus, no que diz respeito à sua forma de se relacionar com as pessoas. Para você que vem até aqui, sendo sempre conduzido pelos seus traumas, pelas suas feridas abertas. Deus quer que você, daqui para frente, viva a vida do jeito dele, para que as feridas abertas sejam cicatrizadas. Essa é a sabedoria que Deus tem para a sua vida. Imagine, daqui para frente, 2021, olha para a sua vida, olha para quem você é, para aquilo que você faz, para aquilo que você tem objetivado. Imagine só, se daqui para frente a sua vida for vivida do jeito de Deus. Sabe o que isso significa? Isso significa viver uma vida cheia de sabedoria. Ei, você quer isso para a sua vida? Você quer isso para a sua história? Você quer isso para o seu ano? Você quer entrar neste novo ano que acabou de se iniciar, vivendo a vida de Deus, vivendo a vida do jeito de Deus? Você quer isso para a sua vida? Eu quero isso para a minha vida, eu quero muito isso para a minha vida, e eu quero muito que você também queira isso para a sua vida. E sabe por que eu quero muito isso para a minha vida? E por que eu quero muito que você queira isso para a sua vida? Porque, por causa daquilo que o autor de Provérbios 1, no capítulo 7, ele vai dizer que Deus é a fonte de toda a sabedoria. Ele, e nele tão somente, está a sabedoria, a desenvoltura para lidar com todas as áreas da vida. E o complemento do texto vai dizer que os tolos, os loucos, os snobs, negligenciam isso. Eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero viver um ano de tolice. Eu não quero que você viva um ano de tolice, nas mais diversas áreas da sua vida. Mas é isso que acontece quando nós viramos as costas para a sabedoria de Deus, para a divina sabedoria, e nós optamos por uma pseudo-sabedoria, que na verdade, de acordo com o texto bíblico, é loucura, é caótico, é trágico. O apóstolo Paulo, ele quando vai escrever uma das suas cartas, e a carta que Paulo escreve aos Romanos, logo no capítulo 1, parece que Paulo ele se lembra disso que está escrito em Provérbios. E quando Paulo, em Romanos, no capítulo 1, ele vai traçar um paralelo entre os que vivem sabiamente e os tolos. Então vejam, palavras que recorrentemente aparecem em Provérbios. Paulo ele vai discorrer mostrando as consequências de se optar por viver uma vida tola, virando as costas para a divina sabedoria. E eu quero ler com vocês o versículo 22 do capítulo 1 de Romanos. Porque o versículo 22 do capítulo 1 de Romanos é essa palavra do apóstolo Paulo que nos faz lembrar muito do texto de Provérbios. Paulo ele está falando em como a humanidade decidiu viver fora de Deus. E é dessa forma que ele conduz isso. Ele diz, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, tolos, fúteis. É isso que Paulo diz. A humanidade, quando pulou para fora de Deus, começou a
se chamar de sábios, mas na verdade tornaram-se tolos, loucos, fúteis. Aí Paulo vai mostrar a consequência disso. Eu não vou ler todo o capítulo 1, mas eu também queria te orientar depois, no outro momento, ler o capítulo 1, principalmente a partir do versículo 22 de Romanos, para você ver um pouquinho o que acontece quando a humanidade pula para fora de Deus. Mas eu quero ler com você a partir do versículo 28, quando Paulo ele vai dizer assim: uma vez, preste atenção nisso, que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. Olha só, preste atenção em algo que eu vou dizer para você. Tem gente que acha que para Deus chamar a atenção da humanidade, ele precisa mandar um vírus. Eu não acredito nisso. Para Deus chamar a atenção da humanidade, ele enviou Jesus. Essa é a forma de Deus se revelar. Deus se revela para uma humanidade caída, uma humanidade sem fôlego, uma humanidade que não tem vida, enviando Jesus. E Paulo vai inclusive dizer isso em Romanos 1. Ele vai dizer que o ser humano é indesculpável, porque Deus se revelou, seja nas coisas criadas, como também no Filho. Sabe qual é a forma que a humanidade tem de ainda viver debaixo da ira de Deus? É isso aqui. É vivendo à mercê do seu inútil modo de pensar. Deus não precisa de um vírus para derramar ira. É só Deus dizer assim: podem viver do jeito que vocês quiserem viver. Porque quando eu e você vivemos do jeito que a gente quer viver, pode até parecer que inicialmente existem caminhos bons, mas fatalmente o final de todos esses caminhos que nós escolhemos, de acordo com a nossa pseudo-sabedoria, nos levará para a morte, para o caos, para a tragédia. Em todas, absolutamente todas as áreas das nossas vidas. E aí eu quero só chamar a sua atenção para o que vem a partir do versículo 28, e eu quero ler isso até o versículo de número 32. Veja só, o texto vai dizer assim: uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. Versículo 29. A vida deles, da humanidade, se encheu de toda espécie de perversidade, se encheu de toda espécie de pecado, se encheu de toda espécie de ganância, de ódio, de inveja, de homicídio, de discórdia, de engano, de malícia e fofocas. Versículo 30. Espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos e arrogantes, inventam, olha a sabedoria sua e minha fora de Deus, olha o que a gente faz, inventam novas maneiras de pecar e desobedecem seus pais. Versículo 31, não têm entendimento, quebram suas promessas, não mostram afeição nem misericórdia. A gente não precisa ir muito longe para a gente ver tudo isso aqui acontecendo. Sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda assim continuam na futilidade, na tolice, na loucura dos seus pensamentos, continuam a praticá-los. E Paulo termina dizendo: e o que é pior, incentivam outros a também fazê-lo. É isso que acontece quando eu e você decidimos, diante de um novo ano, ao invés de vivermos a vida do jeito de Deus, vivermos a vida do nosso jeito. E é o que Provérbios vai traçar o tempo todo, é esse paralelo, esse contraste. Viver a vida do jeito de Deus, sabedoria. Viver a vida do seu jeito, tolice, engano, loucura, inutilidade, futilidade, caos e tragédia. Por isso, meu amigo e minha amiga, viver uma vida cheia de sabedoria significa viver a vida do jeito de Deus. Viver uma vida de sabedoria significa viver a vida do jeito de Deus. Esse versículo 7, ele é a chave de todo o livro de Provérbios.
como eu disse numa outra versão, dizendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E com essas palavras da sabedoria bíblica, eu quero pensar no tema de hoje com você, a partir de alguns desafios, e assim eu quero já concluir a nossa reflexão. Alguns desafios. Veja bem, a afirmação da sabedoria bíblica é: uma vida cheia de sabedoria significa viver a vida do jeito de Deus. Essa é a afirmação de Provérbios capítulo 1, versículo 7. Tudo começa com o eterno. Ele é a chave de tudo. Todo conhecimento e entendimento vem dele. Uma nova sabedoria para um novo ano. Eu quero te desafiar a sair desse momento de hoje, direcionando a sua vida dentro dessas 3 dinâmicas, práticas. Primeiro, olhe para 2021. Olhe para 2021. Olhe para o daqui para frente. Com essa decisão. A decisão de viver na convicção de que existe um Deus que criou a sua vida. E veja bem, eu estou te desafiando a refletir sobre isso aqui, seja você que está começando a conhecer Jesus agora, seja você que já é cristão a sua vida toda. Talvez você olhe para isso e fale: mas eu sei disso. Pois é, tem muito cristão que sabe disso, mas vive numa prática fatalista de vida. Como se a vida não fosse algo criado, mas um acaso. Tem muito cristão que vive a vida fora dessa dimensão de uma criação, de algo que foi criado. E vive uma vida fatalista e apenas olha para a relação com Deus assim: Deus, Ele traçou os planos para a minha vida e eu estou aqui só à mercê disso acontecer e eu não tenho coparticipação nenhuma disso. Isso é um engano, isso é uma mentira. Portanto, para todos nós, viver uma vida cheia de sabedoria significa viver a vida do jeito de Deus. E para você viver a sua vida em 2021 do jeito de Deus, você vai ter que começar com a convicção de que existe um Deus que criou a sua vida. Que a sua vida não é um acaso, que a sua vida não é um acidente, que a sua vida não é um corpo jogado na atmosfera, jogado numa realidade que é levado de acordo com nada e para lugar nenhum. Isso é um prato cheio para uma vida cheia de tolice, para uma vida sem sabedoria. Portanto, viva com a convicção de que você é criado por Deus, de que existe alguém que criou a sua vida. E a consciência disso é o que o versículo 7 do capítulo 1 de Provérbios chama de o temor do Senhor. Tem muita gente que interpreta equivocadamente esse texto, achando que quando o texto está falando que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, tem a ver com, eu preciso viver com medo de Deus. Não, você precisa viver consciente de que Ele existe. Temor nesse versículo tem a ver com reverência. Tem a ver com viver a sua vida consciente de que você é criado. Consciente de que você é criatura. Consciente de que você não é o que dizem que você não é os seus traumas, você não é o seu ano de 2020, existe algo muito maior por trás da sua história, que é o Deus que criou a sua vida. Isso é o temor do Senhor, é viver consciente de que existe um Deus que me criou, é viver consciente de que eu o reverencio, Ele é grande, Ele é o Criador, eu sou a criatura. Ele é o ator principal. Ele é o protagonista. Eu sou a criatura. E à medida em que eu vivo convicto de que existe um Deus que me criou, eu começo a descansar gradativamente na provisão que vem dele. Segundo, para que você viva no ano de 2021 a vida do jeito de Deus, você precisa viver na convicção de que só existe verdadeira sabedoria em Deus.
Só existe verdadeira sabedoria em Deus. Gente que é consciente de que existe um Deus que me criou, também precisa andar consciente de que a verdadeira sabedoria não está em mim, não está em você, mas está nele. E aqui eu preciso chamar a sua atenção para um confronto inevitável. Um confronto que tem a ver com a nossa cultura. Sabe por quê? Porque a nossa cultura, ela idolatra o relativismo. A nossa cultura tem problema com verdades. A nossa cultura tem problema com alguém dizer para você que você não está certo. A nossa cultura tem problema de alguém virar para algo que eu estou fazendo e falar assim, ei, mas essa não é a direção correta. A nossa cultura idolatra o relativismo que diz, quem é que pode me dizer o que é certo? Quem é que pode me dizer o que é errado? Quem é o que pode me dizer o que é sabedoria? Sabedoria é o que está dentro de mim, as minhas vontades, eu vou onde eu quero ir, e você também, e todos nós temos as nossas pseudo-sabedorias individualizadas, e todos nós vamos caminhando de mãos dadas para a tragédia. Portanto, para que você viva um 2021 cheio da sabedoria, você precisa viver na convicção de que só existe verdadeira sabedoria em Deus. De que só existe verdadeira sabedoria em Deus. É hora de nós abandonarmos essa mentira do relativismo. É hora de nós abandonarmos essa mentira de que todos nós temos as verdades dentro de nós. É hora de nós abandonarmos essa mentira de que cada um vive a partir da sua própria sabedoria e passarmos a viver uma vida cheia de temor a Deus. Porque temor a Deus, o reverenciar como Criador, passa também pela convicção de que a sabedoria está nele e tão somente nele. E eu quero já concluir com um terceiro desafio para você. No ano de 2021, viva na convicção de que Jesus é o acesso à sabedoria de Deus. Jesus é o acesso que temos à sabedoria de Deus. A sabedoria única e exclusivamente presente no autor da vida, no Criador dos céus e da terra, no Criador da sua vida, se torna acessível, palpável, mediante a revelação do Filho de Deus, a saber, de Jesus. E sabe qual é o desdobramento prático disso no seu novo ano? Sabe qual é o desdobramento prático de você a crer em Jesus como aquele que te dá acesso a sabedoria de Deus? É você começar a viver a sua vida do jeito de Deus. Aliás, é tão somente sobre isso que Jesus quis dizer quando nos ensinou uma oração em essência. Uma oração em essência que infelizmente se tornou um mantra. Sei lá, palavras que às vezes nós repetimos, a gente nem sabe o que a gente está falando. A tão conhecida e famosa oração do Pai Nosso. Jesus, quando ele instrui os seus seguidores acerca de como é que vocês devem orar, mais do que nos dar palavras para nós decorarmos, ele quis nos dar uma essência. E ao nos dar a essência da oração naquilo que ficou conhecido como a oração do Pai Nosso, o início, Jesus começa nos ensinando a orar assim: Pai Nosso que estás no céu. O que Jesus está querendo dizer com isso? Nós precisamos reverenciá-lo. Ele está acima de nós. Ele está no lugar de plenitude de sabedoria. Pai Nosso que estás no céu. Ele é elevado. Ele está acima. E aí Jesus vai dizer: venha a nós o teu reino. Essa é uma confissão de aproximação daquele que está lá e que em Jesus vem para cá. Venha a nós o teu reino. E aí Jesus diz assim: seja feita a tua vontade na terra, como ela é feita no céu. Seja feita a tua vontade na terra, como ela é feita no céu. Viva o seu ano de 2021 na convicção de que Jesus é o acesso à sabedoria de Deus.
o acesso à sabedoria de Deus. Porque quando nós vivemos assim, nós começamos a orar assim, nós começamos a viver os nossos dias assim. Jesus, o Senhor trouxe o acesso à sabedoria de Deus. Então, Jesus, que hoje no meu dia, o estilo de vida do céu seja o estilo de vida da terra. E aí deixa eu dizer algo para você. Porque tem muita gente que apenas usa esse texto para falar de coisas extraordinárias, sobrenaturais, manifestações e etc. Sim, tem a ver com isso também. Mas também tem a ver com, no céu, meu amigo e minha amiga, não existe disfunção relacional. No céu, nessa realidade de plenitude da presença de Deus, não existe ansiedade, não existe medo, não existe culpa, não existe temor algum. E eu quero afirmar para você, se você crê em Jesus e o confessa como Senhor e Salvador da sua história, da sua vida, então isso significa que Ele traz para você a sabedoria de Deus para que você possa então viver assim a sua vida na terra, como ela acontece no céu. E vamos ser sinceros, honestos. Imagine o seu ano de 2021 sendo vivido nessa dimensão. Vivendo a vida do jeito de Deus. Isso é viver com sabedoria. Você quer isso para o seu ano? Eu quero isso para o meu ano. Então, pela fé, numa atitude de fé, onde você estiver agora, e do jeito que você estiver agora, eu quero te desafiar a orar comigo e a repetir comigo essas palavras, onde você estiver agora. O que a Bíblia está nos afirmando aqui é: chega de viver na futilidade e na tolice da sua pseudo-sabedoria e entenda de uma vez por todas que nós estamos diante de um Deus que nele está toda a sabedoria, ele é a essência de toda a sabedoria, e como eu já falei, não é conhecimento, é saber viver bem, em toda e qualquer situação. Nós estamos diante da palavra de Deus que está afirmando para a gente, Ele é o princípio de toda a sabedoria, portanto, chega, coloque um ponto final na sua vida de rebelião. E eu não estou falando de vida de ir e vir de igreja. Eu estou falando de uma decisão convicta, profunda, de que no ano de 2020 no ano de 2021 eu vou viver a minha vida do jeito de Deus. Em todas as áreas da minha vida, no ano de 2021 eu vou viver a minha vida do jeito de Deus. Porque quando eu faço isso, na convicção de que Ele me criou, na convicção de que toda a sabedoria está nele, e na convicção de que Jesus traz o acesso a essa sabedoria, então o nosso ano de 2021, em todas as áreas, será vivido assim, na terra, como é no céu. Isso é sabedoria. Se você quer isso para a sua vida, eu quero isso para a minha vida, então, de uma maneira muito simples, eu quero, num ato memorial, que você repita comigo onde você estiver. Se você estiver em família aí junto, eu quero que vocês façam isso juntos. Repita comigo isso. Repita essas palavras. Jesus, eu creio no Senhor. Repita comigo essas palavras. Jesus, eu creio no Senhor. Jesus, daqui para frente, eu quero viver a minha vida do jeito de Deus. Repita isso comigo. Jesus, daqui para frente, eu quero viver a minha vida do jeito de Deus. Não na futilidade dos meus pensamentos. Repita comigo. Jesus, que dentro de mim
seja o que é no céu. Que dentro da minha mente, do meu coração, eu seja tomada do que é no céu. Amém. Amém. Se você fez essa oração aí comigo, eu quero te pedir para interagir com a gente e depois, quem sabe, a gente poder fazer um contato com você. Eu quero pedir para você escrever aí no chat aí onde você está assistindo, eu me rendo a Jesus. Escreve aí, eu me rendo a Jesus. Seja no YouTube, seja no Instagram, eu me rendo a Jesus. Marca a gente, eu me rendo a Jesus. Eu rendo o meu novo ano a Jesus. Viver uma vida cheia de sabedoria significa viver a vida do jeito de Deus. Só os ignorantes esnobam tal sabedoria. Feche os seus olhos, eu quero orar com você e te abençoar. Jesus querido, muito obrigado, porque mediante a obra consumada do Senhor naquela cruz, no dia em que o Senhor morreu, derramou seu sangue no nosso lugar, as cortinas do céu se abriram, o véu se rasgou de cima e embaixo, para que nada mais pudesse nos separar de Deus e, consequentemente, da sabedoria que está tão somente nele. E Jesus, nós cremos no que o Senhor fez, e nós cremos na ressurreição, e nós crendo na ressurreição, nós temos a consciência de que agora o Senhor trouxe para dentro de nós a sabedoria do alto. E a nossa decisão nessa noite, Senhor, é de vivermos o nosso ano de 2021 do jeito que o Senhor tem para viver. Eu vivo o meu ano de 2021 do jeito de Deus. Isso é sabedoria. Amém. Amém. Gente querida, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso bom Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, repouse sobre você, sobre a sua casa. Te dê uma semana cheia de sabedoria, cheia da vida de Deus, do Espírito Santo de Deus, e da coragem, da convicção, da ousadia, de que daqui para frente, você vai viver a vida do jeito de Deus. Isso é viver uma vida cheia de sabedoria. Até que Cristo volte. Que Jesus guarde a sua semana. E como eu iniciei falando, ao longo dessa semana a gente vai comunicando sobre a possibilidade de termos ou não no domingo que vem o nosso encontro presencial. Espalhe essa mensagem, medite nessa mensagem, não fique aí agora disperso, gaste um tempinho meditando, olhando para o seu ano de 2020, refletindo, vendo onde é que você caiu, onde é que você foi por caminhos da sua pseudo-sabedoria, e nesse exato momento diga para o Senhor, diga para o seu coração, diga para a sua mente, 2021 vai ser diferente, eu vou viver a vida do jeito de Deus. Isso é viver a vida abundante que Jesus disse que teria para nós vivermos. E é isso que Ele quer para a minha vida e para a sua vida. Fique na paz. Até semana que vem.